Imagine um tempo em que toda a humanidade falava a mesma língua, partilhava os mesmos sonhos e ambições e vivia unida sob um único propósito. Agora, visualize um imenso projeto nascendo no coração de uma civilização antiga. A construção de uma torre que alcançaria os céus, desafiando os próprios limites da existência humana. Esse era o sonho dos habitantes de Babel, uma cidade que queria ser eterna, poderosa e tão grandiosa quanto os próprios deuses. Neste vídeo, vamos explorar o que realmente aconteceu com a Torre de Babel. Desde seu significado nas escrituras até as possíveis interpretações históricas e simbólicas, vamos mergulhar no coração desse mito fascinante. O que levou os homens a tentar alcançar os céus? Por que Deus interveio e os dispersou? E o que essa história nos ensina sobre os limites da humanidade, a diversidade linguística e o nosso eterno desejo de grandeza? Prepare-se para uma jornada pelas profundezas de uma das histórias mais emblemáticas e atemporais da Bíblia. A vastidão das terras mesopotâmicas era um palco fértil para o surgimento de civilizações ambiciosas. Eram tempos primitivos, mas o povo que ali vivia já sonhava em desafiar os limites do mundo. E, de fato, eles tinham um plano audacioso: construir uma torre tão alta que tocasse os céus. Este é o mito da Torre de Babel, uma história que ressoa na Bíblia, mas cuja mensagem ultrapassa os textos sagrados, ecoando ao longo dos séculos. O surgimento de Babel. Após o grande dilúvio, como narrado no Gênesis, os descendentes de Noé espalharam-se pela terra. Os sobreviventes dessa catástrofe natural formaram comunidades. Mas, um dia, surgiu um grupo de pessoas que resolveu não se dispersar como os outros. Eles tinham outro plano em mente: erguer uma cidade que os tornaria imortais na história, uma cidade que os uniria contra qualquer força externa. Essa cidade seria chamada de Babel. Babel não era apenas uma cidade. Ela seria um símbolo de resistência, de unidade e, acima de tudo, de orgulho. Os habitantes de Babel queriam construir algo que nunca havia sido visto antes: uma torre que chegasse ao céu. Não seria uma estrutura qualquer. Seria o maior monumento já feito, provando para os deuses, ou para qualquer ser superior, que os homens poderiam ser tão poderosos quanto eles. Os trabalhadores começaram a empilhar tijolos feitos de barro, cozidos ao sol e unidos com betume, uma substância espessa e pegajosa que mantinha tudo no lugar. A cada camada construída, a torre crescia e, com ela, o orgulho de seus construtores. Eles estavam convencidos de que, com esforço conjunto, poderiam conquistar os céus. Um desafio divino. Mas enquanto os homens trabalhavam incessantemente em seu projeto colossal, algo estava acontecendo em outra dimensão. Segundo a narrativa bíblica, Deus, ao observar os planos de Babel, decidiu intervir. Ele percebeu que a humanidade estava começando a desafiar as forças divinas, movida por um desejo arrogante de imortalidade e poder. Eis que todos falam uma só língua, e isso é apenas o começo do que são capazes de fazer, Deus teria dito. Nada os impedirá de realizar tudo o que planejam. Foi então que Deus decidiu confundir suas línguas, para que ninguém mais pudesse entender o outro. A torre estava inacabada, mas a construção parou abruptamente. A comunicação entre os homens foi quebrada. Eles não falavam mais a mesma língua. Suas palavras se tornaram ininteligíveis, e a unidade que os havia mantido fortes se dissolveu. Incapazes de continuar o projeto, os habitantes de Babel foram dispersos por toda a terra, abandonando a cidade e sua ambição desmedida. A Torre e a História. Para os estudiosos, o mito da Torre de Babel é muito mais do que uma simples história sobre o orgulho humano e a intervenção divina. Ele está profundamente enraizado no contexto histórico e geográfico da antiga Mesopotâmia, uma região que abrigou algumas das primeiras civilizações humanas, como sumérios, acadianos e babilônios. A história pode ser uma metáfora para explicar o surgimento de diferentes línguas e culturas após a migração dessas primeiras civilizações. Babel, que mais tarde seria conhecida como Babilônia, era uma das cidades mais grandiosas do mundo antigo. No coração de Babilônia havia uma torre, chamada Zigurate, que era uma estrutura massiva construída em forma de terraços ascendentes, dedicada aos deuses. Essas torres não eram apenas edifícios, mas centros religiosos, econômicos e políticos. A maior dessas torres, o Etemenanque, era dedicada ao deus Marduk, segundo relatos históricos, mide a cerca de 91 metros de altura.
É possível que o mito da Torre de Babel tenha se inspirado em estruturas como essa. Mas, por que a confusão das línguas? Há quem interprete essa parte da história como uma tentativa de explicar a diversidade linguística no mundo. No tempo em que a Bíblia foi escrita, o povo hebreu já estava em contato com várias culturas e línguas diferentes. A história da Torre de Babel serviria como um relato alegórico para explicar por que os seres humanos, que originalmente compartilhavam uma origem comum, se dispersaram e passaram a falar línguas diferentes. Simbolismo e interpretações. A Torre de Babel é frequentemente vista como uma parábola sobre os perigos do orgulho excessivo e da ambição desmedida. Os habitantes de Babel acreditavam que poderiam alcançar o céu, igualar-se a Deus, mas foram punidos por sua arrogância. É uma lição clássica sobre os limites da humanidade e o poder superior que rege o universo. Em muitos mitos antigos, os humanos que ousam desafiar os deuses são punidos por sua presunção, e a Torre de Babel é uma das representações mais emblemáticas desse tema. No entanto, o simbolismo da torre vai além disso. Ela também representa a busca humana por progresso e a constante necessidade de ultrapassar limites. Desde tempos imemoriais, os humanos têm construído estruturas monumentais para demonstrar seu poder, seja para os deuses ou para outras nações. Desde as pirâmides do Egito até os arranha-céus modernos, o desejo de construir algo grandioso e eterno permanece. A Torre de Babel é uma advertência, mas também um reflexo do espírito humano. Além disso, a dispersão das línguas e culturas pode ser vista como uma explicação para a diversidade e o multiculturalismo que caracterizam o mundo até hoje. Embora a confusão tenha sido uma maldição em Babel, também gerou a riqueza cultural que conhecemos atualmente. Cada cultura traz consigo um pedaço da história humana, um reflexo da mesma essência que nos une, mas com interpretações, línguas e tradições diferentes. A Torre na atualidade. O mito da Torre de Babel ressoa até os dias de hoje. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde as barreiras linguísticas e culturais continuam a existir, a história serve como um lembrete de que, embora possamos compartilhar objetivos comuns, a comunicação e o entendimento mútuo são essenciais para o sucesso de qualquer grande empreendimento. Ao olharmos para as torres modernas, arranha-céus que riscam o céu em cidades como Nova York, Dubai e Xangai, é impossível não traçar um paralelo com Babel. A tecnologia e a engenharia avançaram a tal ponto que o sonho de alcançar o céu não é mais uma metáfora, mas uma realidade. No entanto, os desafios de comunicação e cooperação internacional permanecem. As barreiras que surgiram em Babel ainda estão presentes em nosso mundo, e as tentativas de superá-las são tão desafiadoras quanto na antiga Mesopotâmia. A história da Torre de Babel é, portanto, uma advertência e uma inspiração. Ela nos lembra que, enquanto a humanidade pode alcançar grandes feitos, há limites impostos por nossa natureza. E, ao mesmo tempo, nos desafia a buscar maneiras de superar essas barreiras, não com arrogância ou ambição desmedida, mas com entendimento, cooperação e humildade. O legado de Babel. O que realmente aconteceu em Babel? Talvez nunca saibamos com precisão, mas o mito que sobreviveu à história transcende os detalhes factuais. Ele fala sobre os anseios mais profundos da humanidade, o desejo de unidade, de poder, de deixar uma marca duradoura no mundo. Ao mesmo tempo, ele alerta para os perigos do orgulho descontrolado e da falta de compreensão entre os povos. Babel é um símbolo eterno da busca humana por grandeza, e sua queda, uma lembrança de que, por mais que alcancemos alturas físicas, é a comunicação, o respeito e a colaboração que nos tornam verdadeiramente grandiosos. O que aconteceu em Babel não foi apenas a confusão das línguas, mas o nascimento de uma lição valiosa. Somos capazes de grandes feitos, desde que saibamos ouvir e entender uns aos outros. Assim, a Torre de Babel, embora inacabada, permanece uma das histórias mais completas sobre a condição humana. E, em sua ruína, ela continua a nos ensinar, séculos após ter sido abandonada.